Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vamos estar lembrando do Leandro durante a nossa semana também, né? Que ele se recupere rápido e esteja aqui testemunhando para a honra e glória de Deus, amém? É tão bom ver a casa cheia, é tão bom estar aqui e ver todos vocês nesse primeiro domingo de junho. Agora eu tenho uma pergunta para você, se você é coxa branca e está pagando promessa aqui hoje. Você falou se o coxa ganhasse, você ia vir na igreja. Tem alguém aí? Deus tem um senso de humor, gente, porque ele ganhou de 3-0, então foi um gol pelo Pai, Filho e o Espírito Santo. Então, que bom que vocês estão todos aqui. E se você nos visita esta noite, eu quero te convidar a voltar domingo que vem para que você possa ouvir o líder da nossa casa, que é o Ronald, e ouvir o coração dele e tudo aquilo que ele tem de Deus para nós como igreja. Então, se você está nos visitando, por favor, volte semana que vem, amém? Eu gostaria de começar essa série sobre prosperidade de uma forma um pouco diferente. Todo mundo aqui quer ser próspero? Quem quer ser próspero, ergue a mão. A maioria. Então olhe para o seu irmão e diga, você é próspero. E agora olhe para a pessoa que você ignorou e diga, você é ainda mais próspero. Amém. Se as crianças quiserem ir para a aula dela, podem, mas se quiserem ficar aqui também podem ficar. Então as crianças estão dismissed, estão liberadas. Essa noite eu gostaria de começar a mensagem de uma forma um pouco diferente. Normalmente a gente prega e daí a gente fala o resultado. Eu queria começar com o resultado do que a palavra que eu vou trazer para nós essa noite tem feito na minha vida, pessoalmente. Então, se vocês me permitem, eu tenho algumas histórias de como o princípio da prosperidade tem realmente funcionado na minha vida. O primeiro que eu gostaria de dar é que prosperidade não é tudo a respeito de dinheiro, gente. Uma vida próspera não se resume ao dinheiro. E um tempo atrás, quando eu morava no centro, ali na Rua 15, eu estava voltando para casa bem tarde e um grupo de jovens estava vindo na minha direção e eles estavam praticamente fechando a calçada. Eu falei, bom Deus, seja o que Deus quiser, né? E quando eu cheguei mais próximo, era um grupo de gays. E o que eles falaram? Estamos dando abraços grátis. E o que eu fiz? Eu abracei cada um deles. E eles saíram tão contentes com aquilo, porque acho que a maioria das pessoas evitavam eles. E depois daquele momento eu estava andando para casa e Deus falou, é isso que eu quero para você. Que você entenda que o meu coração é esse de abraçar todas as pessoas. E isso trouxe uma grande visão do quanto Deus me ama naquele momento. De abraçar alguém totalmente diferente de mim, de um background completamente diferente do meu. Então foi uma coisa que me tocou muito. E outra coisa, eu tenho mania de generosidade, minha esposa até fica um pouco brava comigo, mas todo mundo aqui conhece os pedintes no sinaleiro, né? Eu tinha mania de dar para todos eles. Qualquer moedinha que eu tinha, eu dava, até acabar. E a minha esposa falou, pare com isso. Então eu mudei meu approach, né? A forma que eu dou é abençoar as pessoas. Agora, sempre que eu tenho dinheiro comigo, todo mundo já viu os guaris varrendo a rua? É guari? Gari? Guari. E toda vez que eu vejo um dele e eu estou com dinheiro no bolso, eu vou até aquele gari e dou para ele um dinheirinho, normalmente R$2, R$5. Eu falo, cara, muito obrigado pelo serviço que você presta para a nossa cidade. Sem você, nossas ruas realmente ficariam horríveis. Obrigado. E o olhar que eles dão para você, gente, é a coisa mais recompensadora da face da terra. Porque eles estão sendo valorizados naquele momento. Parece que ninguém nunca tinha visto eles até aquele ponto. E é uma coisa assim que me traz muita alegria de ver quanto um pouquinho de dinheiro faz a diferença na vida deles. Então agora que eu dei esse exemplo, gente, vamos fazer isso. Porque as pessoas que veem eu fazer isso na rua, ficam tudo me olhando, tipo, o que esse cara está fazendo? Mas é um testemunho daquilo que Deus tem feito na minha vida. E outra historinha também, essa eu vou tentar não chorar, porque quando vem a entender quanto Deus nos ama e quanto nós somos abençoados, essa daqui meio que toca o meu coração. De novo, eu estava morando ali na 15 e ali embaixo tem o Subway. E tinha um cara que estava com fome. Ele pediu dinheiro para a comida. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro.
mas vamos entrar aqui no Subway, que eu quero te pagar um sanduíche. E eu entrei com aquele cara tudo sujo no Subway, e você tinha que ter visto a cara das pessoas nos olhando. Tipo, cara, você está louco? E ele entrou ali, ele começou a olhar tudo aquilo, e ele falou, eu posso escolher isso? Daí eu falei, pode. E isso, eu posso escolher isso? Eu falei, cara, pode, pega o que você quiser. E de ver uma pessoa que nunca tinha entrado num Subway, de saber que ele podia comer todas aquelas coisas maravilhosas que está ali, que a gente não leva em consideração, aquele dia realmente partiu o meu coração, de ver quanto eu sou próspero, quanto nós somos prósperos que estamos aqui. E para acabar de vez assim, que se não fez você chorar, espero que esse também não faça, mas eu estava na rodoviária levando o meu tio para deixar a esposa dele para pegar o ônibus bem cedo. Enquanto ele levava ela para a plataforma, eu fiquei no carro, né? E bem cedo, o que a gente quer fazer? A gente quer dormir. Só que o Espírito Santo tocou meu coração e ele me mostrou um homem que estava sentado ali no banco na frente do meu carro. Ele falou, vai lá e fale com este homem. Eu falei, Deus, está muito cedo para isso, né? Para que eu vou lá? O cara está de boa ali. Ele aparentava mais ou menos uns 50 anos, de banho tomado, mas você via pela aparência das roupas dele que ele era um homem humilde. E finalmente o Espírito Santo me incomodou tanto que eu fui lá. Eu me apresentei, perguntei de onde que ele era, se ele estava esperando alguém vir buscá-lo. E ele falou, não estou esperando ninguém me buscar. Eu estou esperando a secretaria abrir porque o meu tempo de ficar no albergue expirou. E eu vim de outra cidade à procura de trabalho e se eu não conseguir voltar para esse albergue, eu não vou ter onde ficar. E Deus já tinha tocado no meu coração de dar dinheiro para ele. Então eu peguei o que eu tinha na carteira na época, que era R$50, e eu dei para ele e falei, olha cara, isso aqui não é muito. Mas eu quero dizer que isso aqui é só um pouquinho da demonstração do amor que Deus tem por você. Ele me mandou aqui para falar com você que Ele te ama mais que tudo nessa vida. Te ama tanto que Ele deu o seu Filho para morrer por você. E que Ele tem um plano para a tua vida. Basta você confiar nele. Eu não sei o que o destino segura na tua vida, mas saiba de uma coisa. Deus está te vendo. E não desanime. E nessa hora chegou meu tio e eu cumprimentei ele e fui embora. Mas eu ainda lembro o nome dele é Leonardo. E eu não faço ideia o que aconteceu depois daquilo. Mas gente, isso tudo para dizer que naquela época, R$50 para mim era tudo que eu tinha. Eu precisava R$500 para pagar minhas contas naquela época, naquele mês. E Deus me deu uma oferta naquela mesma semana de R$500. E por que eu digo isso? Não é por causa dos valores de dinheiro. Mas quando nós entendemos esse princípio que nós vamos discutir essa noite, isso transforma nossas vidas. Isso muda o jeito que a gente vê prosperidade e a forma em que nós servimos e amamos a Deus. Amém? Então, se você, aqui como eu, quer que isso seja parte da sua vida, para que isso aconteça, você precisa de um transplante de coração. Isso que aconteceu comigo, gente. Deus transplantou isso em meu coração, graças a Deus. Tem muitas coisas que eu falho ainda, mas esse é um princípio que Deus tem enraizado muito na minha vida e tem me abençoado grandemente. E minha oração essa noite é que todos nós possamos sair daqui com esse coração transplantado, amém? Então o título da mensagem seria Transplante de Coração. Transplante de coração. Vocês sabiam, gente, que existe mais de 500 versículos na Bíblia a respeito de oração? E mais ou menos 500 versículos a respeito de fé? Mas sabia que a respeito de dinheiro existem mais de 2.000 versículos a respeito de dinheiro e posses? 2.000 versículos, gente. Sabia que Jesus, das 38 parábolas que ele falou, 16 delas eram a respeito de dinheiro? Dinheiro é uma coisa muito importante, porque o dinheiro revela onde está nosso coração. Tanto que a gente falou aquele versículo, onde está o seu tesouro, lá estará teu coração. E, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia, o dinheiro é onde está o tesouro deles. E é muito importante nós aprendermos de fato lidar com isso, porque isso vai ditar onde nossas prioridades vão, onde nós vamos investir, o que nós vamos fazer para o futuro.
Quantos de vocês já ouviram o versículo: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quantos já ouviram esse versículo? Quantos já ouviram em alguma oferta sendo usado? E quantos de vocês sabem onde esse versículo se encontra na Bíblia? Ah, esse povo está bem educado. Que eu perguntei para certas pessoas. Pô, cara. Daí fica fácil. Mas que bom que nossa igreja tem data show. Valeu, Davi. Então tá, gente. Mas é este versículo que tem sido nos ensinado muitas vezes de forma errada. Muitas vezes a gente escuta pastores ou pregadores ou pessoas falar desse versículo como se fosse completamente a respeito de dinheiro. E não é. Esse versículo não é a respeito de dinheiro. Lógico que o princípio deste versículo funciona para o dinheiro, mas não é a respeito disso. Então, para que nós possamos entender um pouquinho mais, vamos dar uma rezinha um pouco ali e ler o versículo 36 e 37. Lucas 6, 36 e 37, que diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Como eu falei, esse princípio de dei e vos será dado se aplica para dinheiro. Mas olha o contexto que está vindo da história sobre julgar e condenar as pessoas. Este princípio, gente, é fundamental para que nós possamos entender na nossa vida que tudo aquilo que nós dermos, nós receberemos em muito mais retorno. Tudo que nós dermos, nós receberemos muito mais retorno. Quantos de vocês sabem de onde que veio essa analogia que Jesus estava usando, desses termos que Jesus estava usando? Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Quantos de vocês já fizeram um estudo a respeito disso? Amém? Então vamos lá, para que nós possamos entender melhor isso, porque é muito importante vocês entenderem isso. De acordo com as instruções no Velho Testamento, na época de colheita, existiam dois tipos de colhedor. O colhedor que colhia no meio da plantação e as pessoas pobres que colhiam ao redor para que elas pudessem alimentar sua família. Então o primeiro colhedor, ele fazia o trabalho dele, ele ia colhendo, enchia o cesto, levava para o depósito. Para ele não fazia diferença se tivesse cheio o cesto ou não. Ele fazia porque ele recebia pelo dia. Então para ele não dava nada. Enquanto ele matasse o tempo fazendo o trabalho dele, era suci. Mas para as pessoas que estavam ao redor, ali, aquilo era uma questão de vida ou morte. Porque aquilo seria o alimento que eles levariam para as famílias dele. Então essa pessoa estaria muito preocupada com o tanto que ela colocaria no seu cesto. E é daí que vem o termo. Ela estaria completando uma boa medida, não meia medida, uma boa medida do cesto. Daí ela calcado. Quem sabe o que é calcado? Pisoteado. Eles amassavam bem com os pés para criar mais espaço no cesto. Daí eles vinham, traziam mais grãos, sacudiam para tirar todo o ar que tinha entre os grãos. E daí colocavam mais em cima a ponto de transbordar. E é isso que Jesus está usando, essa linguagem, porque ele sabia que o povo daquela época entenderia isso. E poderia ter algo visual na cabeça deles de quanto Deus dá de volta àqueles que dão a Ele. Isso é um princípio universal, gente, de Deus. É um princípio universal. Nós também conhecemos isso como a lei da reciprocidade. Ó, as palavras grandes saindo hoje. Reciprocidade. Tudo aquilo que nós dermos, gente, a gente vai colher. E nesse contexto, nós podemos ver que está falando a respeito de julgar, a respeito de condenar, a respeito de perdoar. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida, quanto mais a gente der, mais a gente receberá. Seja coisas boas ou seja coisas ruins. Só que nós precisamos aprender que este versículo aqui não está se referindo somente a coisas boas. E nós não podemos usar esse versículo para manipular a Deus, porque muitas pessoas, quando eles entendem esse princípio, vem aquela tentação no nosso coração de Deus vai me dar muito mais. Então eu vou dar com essa motivação de receber mais e mais de Deus, e não é isso.
que nós precisamos tirar desse versículo. Dar deve ser a recompensa, não nossa motivação. Nós precisamos entender isso neste versículo. Que Deus quer que nós tenhamos uma visão a respeito de dar e não receber. E para que a gente possa entender um pouquinho mais a motivação do nosso coração, tem alguns versículos que falam a respeito disso. Provérbios 16:2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. E Tiago 4:3 diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Quando vem a respeito de agradar a Deus nessa área, gente, nós precisamos ter nossos corações alinhados com Ele. Quando vem a respeito, especialmente do dinheiro, nós precisamos sempre estar com nossos corações alinhados. Mas para a gente entender ainda mais, porque, gente, como eu falo, quando vocês ouvem algum versículo, por favor, não importa quem esteja aqui na frente, vão para sua casa e leiam o contexto geral daquilo, porque, infelizmente, tem muitas pessoas manipulando a palavra de Deus para conseguir aquilo que eles querem. E para que nós possamos entender melhor, vamos ler agora do 30 ao 35. Lucas 6, 30 ao 35. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, faça também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Gente, não é por coincidência nesse texto que comece com dê a todos que pedirem. Ambos os versículos que nós lemos começaram com essa palavra. A mensagem de Jesus é dê. Jesus deu a sua vida por nós. Ele quer que nós possamos dar amor às pessoas que não merecem, misericórdia às pessoas que nos machucam. Ele quer que nós tratemos as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Mas para que nós possamos fazer isso, nós precisamos entender que nosso coração tem que estar alinhado com o coração de Deus. Nós precisamos, gente, ser imitadores de Cristo. Ele em tudo se entregou por nós. E se nós queremos realmente causar um impacto e mostrar o que a prosperidade é, nós precisamos entender isso. A recompensa será muito grande mesmo. E para que nós possamos ficar com esse coração generoso, esse coração próspero, há certas coisas que a gente precisa fazer. Há certas coisas que nós precisamos estar olhando para que a gente não caia de volta no velho mundo, no nosso velho coração. Então, se você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Deuteronômio 15, 7 a 15. E se não tiverem Bíblia, vai aparecer na tela. Alguém aí tem R$100 para me dar? R$100, por favor? Opa, obrigado. Obrigadão. Aproveitar, né, gente? Não é toda hora. Então vamos lá, vamos ler o que diz Deuteronômio 15, 7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando, não endureçam o seu coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e lhe empreste-lhe liberalmente o que lhe precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando. Eu não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor Deus, abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Se o seu
cidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele liberdade. E quando fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu, e por isso que hoje lhe dou essa ordem. Gente, fica claro aqui que a visão de Deus é de ajudar as pessoas. Ajudar a gente nas nossas situações, no nosso dia a dia, mas é claro que o coração dele é para que as pessoas todas sejam ajudadas. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos, como eu falei, cuidar dos nossos corações. Existem 4 áreas essa noite que eu gostaria de compartilhar com a gente brevemente. O primeiro é o egoísmo. O primeiro é o egoísmo, gente. Se nós queremos ser pessoas prósperas, nós não podemos ter egoísmo em nossos corações. Deuteronômio 15:9 diz: Deus chama aquilo de pensamento ímpio. Deus chama o egoísmo de um pensamento ímpio. Pensamentos que dizem assim, ó, eu tenho certeza que vocês já ouviram esse pensamento na hora de dar. Você não vai ter o suficiente para pagar suas contas. Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Você não vai ter os recursos necessários no final do mês. E você fica com aquilo para vocês e fala, realmente Deus, eu vou ficar com isso. E lógico que não era Deus falando, né? Mas em todo caso. E da onde que vem esse egoísmo? Quem aqui tem filhos pequenos, bebês? Algum de vocês precisou ensinar eles a ser egoísta? Hã? Alguém aqui? Acho que não, né? Isso já veio da nossa natureza. Nós somos egoístas desde bebês. E que para a gente possa realmente ser prósperos, a gente precisa ter um transplante de coração nessa área. Deixar o egoísmo de lado e trocá-lo pela generosidade. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que nós precisamos realmente nos cuidar é em questão da relutância. Relutância. Olha o que diz em Deuteronômio 15:10. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor seu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Muitos de nós temos problema com isso. Muitos de nós relutamos a hora que vem o dízimo e a oferta, ou que Deus pede para nós fazermos alguma coisa além daquilo que o esperado. Quero que vocês notem uma coisa, que o egoísmo vem antes de nós darmos. A relutância vem depois, porque a relutância vem com o mesmo papinho. E agora que você deu esse valor imenso para a igreja, como é que você vai sobreviver? Por que que você foi dar teu carro? E agora você vai ter que ir de a pé? Nossa, Deus não vai prover outro veículo para você. E aí vem essa voz da relutância. Isso é uma coisa que nós temos que lutar, gente, porque vai acontecer. Porque se nós como igrejas vamos alcançar o nível que Deus tem colocado em nossos corações, nós vamos fazer grandes coisas e nós não podemos relutar as coisas que Deus está pedindo para nós fazermos. Então, como é que nós combatemos a relutância? Como é que nós combatemos a relutância? Nós precisamos entender e ter um conhecimento real a respeito do nosso dinheiro. Edson, você vem aqui, por favor? Nós precisamos de uma perspectiva nova. Foi difícil você me dar os R$100? Não, foi bem tranquilo, bem fácil. E por que foi fácil para você me dar os R$100? Porque nós combinamos que às vezes fazer assim. Então, na verdade, obrigado, Edson. O dinheiro não era do Edson. Fica fácil ele se levantar e vir me dar R$100 quando o dinheiro já era meu. Para ele não teve dor nenhuma de dar aquele 100zinho, porque não era dele. Era de Deus. E é assim que nós temos que lembrar que tudo que nós temos já é de Deus. Tudo que nós temos pertencemos a Ele. E quando vêm esses pensamentos, nós precisamos lembrar que o que nós temos hoje é graças a Ele. Se você tem criatividade, se você tem saúde, se você tem empreendedorismo, tudo vem de Deus. O fato de você ter saúde vem de Deus para você estar fazendo o que você está fazendo. E quando você lembra disso, que tudo é dele, fica muito mais fácil você dar e quebrar esse espírito de relutância na sua vida, porque Ele já é o dono de tudo, amém? Eu não vou falar muito a respeito da generosidade, porque daqui 2 semanas o David vai fazer uma pregação inteira a respeito disso. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos abençoados para ser bênção para as pessoas, gente. Então lembre disso, toda vez que algo começar a entrar no seu coração, lembre que tudo que você tem é para que você possa ser bênção na vida de outra pessoa.
E o quarto ponto, que é de suprema importância, é a gratidão. Para que nós possamos ser prósperos, nós precisamos ser pessoas gratas. Nós precisamos ser gratas. Nós precisamos lembrar, olha o que diz aqui no versículo 15. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Nós precisamos estar sempre e constantemente lembrando da onde Deus nos tirou. Se nós queremos ser pessoas prósperas, nós precisamos lembrar disso. Que Ele nos tirou de uma escravidão do pecado. Se nós pararmos para pensar do nosso passado, onde nós estávamos, anticristo, nós temos muito e muito a ser grato a Ele. Mas nós precisamos estar constantemente lembrando de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Não só no espiritual, de tirarmos do pecado e nos dar uma vida eterna e nos colocar numa igreja onde nós somos abençoados. Mas em todos os aspectos, por cada dia que você vive, por cada coisa que você tem na sua casa, nós precisamos ser gratos, porque é só graças à misericórdia de Deus que nós temos tudo o que temos. E uma coisinha, só um subponto, se isso existe essa palavra. Não se acomode com aquilo que Deus está fazendo. Muitos de nós acreditamos que Deus realmente nos abençoa, só que chega um ponto na nossa vida que nós somos abençoados bastante, quando nós seguimos os seus princípios, que nós acabamos achando que nós merecemos as bênçãos que estamos recebendo. E não só achamos que nós merecemos, nós começamos a cobrar Deus por certas coisas. Então essa noite, não deixe que esse espírito entre na sua vida. Não deixe que isso entre na sua vida. Porque há duas coisas, gente, no mundo. Uma das coisas mais lindas no mundo em uma pessoa é a gratidão. Se você já conheceu pessoas que são realmente gratas, que contagiam você com aquela alegria, que tudo que parece que eles têm, eles dão graças a Deus, tudo que eles ganham, eles agradecem, é uma coisa tão legal e contagiante. Mas uma pessoa ingrata, gente, é a pessoa mais feia do mundo. Uma pessoa que acha que merece tudo o que tem, que espera mais do que você está dando. Quem quer abençoar uma pessoa dessa? E é da mesma forma com Deus, gente. A gente não pode deixar a ingratidão entrar em nossos corações. Então, para que nós possamos continuar nessa vida, eu acredito que essa igreja é uma igreja próspera e tem um espírito de prosperidade sobre ela, mas nós precisamos estar sempre protegendo nossos corações. E essa noite, se você nunca teve essa atitude de generosidade, de prosperidade, Deus vai transformar seu coração, eu acredito grandemente. Mas tudo que nós ouvimos na igreja, nós precisamos tomar um passo, nós precisamos tomar uma atitude. Não basta só a gente ouvir isso e falar, legal, Eric, que legal, tuas historinhas, legal, realmente eu acho uma coisa boa esse ângulo de ser próspero. Nós precisamos ter uma atitude. E um versículo que diz isso muito bem é Josué 1:8. E diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e vocês serão bem-sucedidos. Notem que diz, para que você cumpra fielmente aquilo que está escrito. Não adianta meditar só e não fazer nada a respeito daquilo que você meditou. Você precisa cumprir aquilo que está na palavra. E essa noite nós vamos ter essa oportunidade de colocar isto em prática. De nós darmos acima daquilo que normalmente nós damos. Muitos de vocês sabem, ou não sabem, nós estamos com um projeto aqui na C3 para comprar um teclado novo. Nós estamos aqui com um projeto de comprar o teclado novo. Porque esse teclado custa aproximadamente R$8.000. E você talvez esteja se perguntando, nossa, mas para que um teclado tão caro? Porque aqui na C3 nós valorizamos a Deus e aquilo que Ele fez. Ele deu o seu melhor por nós, e nós aqui temos um comprometimento de darmos nosso melhor para Ele. E esse é o melhor teclado que o dinheiro aparentemente pode comprar. E nós vamos ter a oportunidade essa noite de estar tomando um passo de fé a respeito disso que nós acabamos de ouvir. De que se nós darmos, nós receberemos boa medida, calcada, sacudida e transbordante de volta de Deus. Mas para que a gente possa realmente ter mais um pouquinho de entendimento a respeito disso, eu quero deixar vocês com uma historinha. E depois dessa história, gente, eu vou orar
e a banda vai vir. E tem aqui esses envelopes. Esses envelopes vão ser usados para essa oferta especial para o teclado. E eu acredito com todo o meu coração, se nós realmente fizermos aquilo que o Espírito Santo está colocando nos nossos corações, nós conseguiríamos levantar o dinheiro rapidinho para esse teclado. Então, depois de eu fazer a oração e a banda começar a tocar, eu quero que você venha, pegue o envelope, se Deus está colocando isso no seu coração, e daí traga junto com a sua oferta e dízimo. Isso é separado dos seus dízimos e das suas ofertas, gente. Mas para que nós possamos ver o poder desse princípio, eu vou deixar uma história com vocês. Essa história é a respeito de um rapaz na Costa Rica que estava fazendo escola bíblica, faculdade bíblica. Ele era um homem muito humilde, um rapaz muito humilde, e para pagar a sua escola, ele trabalhava numa fazenda de amendoins. Para pagar a sua escola, ele trabalhava numa fazenda de amendoins. E toda sexta naquela escola tinha o dia de abençoar o próximo. Dia de abençoar o próximo. E como ele não tinha dinheiro, ele foi para o patrão, o dono da terra, e falou: olha, eu quero que você desconte, olha só, eu vou tentar não chorar de novo, 1 amendoim do meu salário, porque eu quero dar para alguém na minha escola. 1 amendoim. Gente, ele colhia amendoins. Como seria fácil para ele pegar 1 ou 2 amendoins e colocar no bolso? Mas ele entendia que o princípio de Deus, nós precisamos ser íntegros e obedecer aquilo que está na sua palavra. E ele começou a levar aquele amendoinzinho e dar para o seu amigo. E Deus foi prosperando ele, e ele chegou a um ponto que ele não estava dando mais amendoim. Ele estava conseguindo dar dinheiro para o seu amigo. E Deus foi prosperando ele porque ele entendeu esse princípio e chegou ao ponto que ele estava comprando material escolar para os alunos que não tinham dinheiro. E para você ver como isso aqui é real e como Deus habita e age na sua palavra, no final daquele semestre ele estava conseguindo pagar a mensalidade de outro aluno. E no final, quando ele se formou, ele estava pagando a mensalidade de 10 alunos que não teriam condições de pagar, devido à fidelidade dele começar com 1 amendoim. E se isso não é o suficiente, depois de ele se formar, alguns anos depois, ele acabou comprando a fazenda de amendoim e pagando para dezenas e dezenas de alunos que não teriam condições de estudar e conhecer a palavra, para que eles tivessem essa oportunidade. Esse princípio funciona, gente. E não importa essa noite se você tem um amendoim ou se você é dono da fazenda. O que você precisa ser é fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão e acreditar que Ele é fiel para fazer a parte dele quando você é obediente e alinha seu coração com o dele. Então eu vou estar orando que Deus realmente esteja trazendo esse transplante de coração em nossas vidas. E orando que nós tenhamos a coragem essa noite de pegar esses envelopes e darmos a melhor oferta que jamais poderíamos ter dado, sabendo que o mesmo Deus que abençoou aquele pobre jovem é o Deus que está aqui nessa noite e que vai te dar muito mais do que você pode imaginar. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, te agradeço por Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela transformação que o Senhor tem feito no meu coração agora através dessa palavra. Eu peço que o Senhor esteja tocando o coração de cada pessoa aqui, Pai. Que se talvez eles não tenham entendido esse versículo, que agora eles saiam daqui sabendo, Pai, que uma vida próspera não é somente financeiro, mas é todas as nossas ações, como nós tratamos as pessoas e como nós lidamos com aquilo que o Senhor tem nos colocado em nossas vidas. Senhor, toque nossos corações agora, que Teu Espírito Santo esteja nos guiando nessa hora, Senhor. Que nós possamos sair dos nossos lugares e não só meditar no que está sendo dito, mas que nós possamos agir no que está sendo mandado. E que nós como igreja, Pai, seja um princípio que nós possamos aprender, que nós possamos realmente abraçar e que esse seja o coração da C3 Curitiba. Que nós possamos entender que o princípio e o propósito de dar é a melhor coisa que existe e que quando nós liberamos esse Espírito, Pai, o Senhor tem poder para grandemente agir entre nós e transformar nossa cidade. Te amamos por tudo que o Senhor está fazendo e vai te fazer, Senhor.
E que essa semana nós possamos colocar isso em prática e lembrar, Pai, de que se nós alinharmos nosso coração com o Teu, nós seremos grandemente abençoados. Que tudo isso seja para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. But the closest friends I've ever known are all inside.